Oi, gente! Hoje vamos fazer uma necessaire enorme que cabe a casa dentro, que é essa perfeição aqui. Olha que gracinha que ela fica. É uma necessaire tubular, então a gente vai fazer com as laterais redondinhas. E o legal é que a gente consegue transformar esse projeto numa bolsa também. Eu vou comentar isso mais pra frente aqui no vídeo, mas ela fica com um tamanho bem legal pra gente usar de bolsa. Espero que vocês gostem do nosso passo a passo. Esse vídeo foi feito em parceria com a Fabricarte Tecidos, então todos os tecidos que eu utilizei pra fazer essa peça são da Fabricarte. Vocês vão encontrar os tecidos diretamente no site da Fabricarte e lá a gente tem cupom de desconto que vai aparecer aqui na tela pra vocês. Agora bora pro nosso passo a passo. Bom, pessoal, para nossa peça de hoje, a gente vai precisar cortar dois círculos e ele tem 16 centímetros aqui de diâmetro. Eu vou deixar o molde desses dois círculos para ficar mais fácil de cortar. E aqui o que eu fiz foi já estabilizar o meu tecido principal na manta e o meu tecido de forro. Para fazer essa peça, eu tô utilizando uma manta R2, então aqui eu colei também o meu tecido de forro, mas pode ser com a manta R1, é só passar uma costurinha aqui no contorno, que aí a gente já vai ter essas duas partes unidas. Então eu fiz aqui as duas laterais, eu já adiantei esse passo. Para o corpo principal da minha peça, eu também estabilizei aqui o meu tecido na minha manta e eu tô usando a medida de 50 centímetros e meio por 25. Aí essa não vai ter molde, mas é só cortar na medida certinha que vai bater aqui com os nossos círculos. Pro tecido de forro, eu cortei ele um pouquinho maior do que a parte principal aqui, porque depois a gente vai cortando os excessos. A gente também vai precisar de um pedacinho aqui de mais ou menos 20 centímetros de alça. Eu tô usando a alça de 25 milímetros. E um zíper que seja um pouquinho maior aqui do que a parte de cima. Mas na verdade a gente já vai fazer o acabamento nesse zíper, então ele pode ser menorzinho, porque a gente vai encaixar ele aqui. E eu também vou precisar de um retalhinho de tecido para poder fazer o acabamento do meu zíper. Ah, gente, um detalhe. Aqui a gente pode ampliar essa lateral do tamanho que quiser. Eu fiz com 25 centímetros de largura, mas se você quiser fazer uma peça bem comprida para guardar algum equipamento, alguma coisa, você consegue, é só aumentar essa medida aqui, ó. A medida do que vai ser o contorno do nosso círculo, você mantém a mesma, mas a medida da largura aqui da peça, você pode alterar como você quiser, que não vai mudar nada, o passo vai ser o mesmo. Aqui eu coloquei o cursor no meu zíper e eu cortei ele na medida de 22 centímetros. E agora eu vou fazer dois acabamentos nele. Então eu vou pegar aquele meu retalhinho de tecido, eu vou dobrar ele aqui ao meio. O retalho não importa muito o tamanho, ele só precisa ser o suficiente para você poder abraçar aqui o seu zíper. Porque daí depois o que sobrar a gente vai cortar fora. Então ó, eu abracei o zíper com o tecido e eu vou passar uma costura aqui para fixar. Eu vou fazer isso dos dois lados. Ó, gente, aqui eu vou puxar o meu tecido pra fora. E aí, eu vou dobrar o meu zíper ao meio. Eu vou encontrar aqui onde as costuras se encontram. Então, a gente alinha por esse pedaço. E eu vou fazer um pique bem pequenininho aqui nesse meu zíper. Mas se você quiser, pode marcar com a caneta também. Porque aí eu vou marcar o centro dele, que eu vou usar como referência pra costurar ele no corpo da minha peça. Bom, gente, aqui eu alinhei, então, pelo meio, onde eu fiz o pique do meu zíper, eu fiz um pique também na parte de cima, aqui do corpo da minha peça. Eu alinhei as duas partes, vou prender aqui, e agora eu vou passar uma costura aqui pra fixar o meu zíper. Agora eu vou vir com o meu tecido de forro, vou sobrepor aqui. E eu gosto de costurar aqui pelo lado da manta, porque aí eu consigo enxergar o meu tecido de forro aqui embaixo e eu consigo ver aonde eu já costurei. Então eu passo a costura bem em cima aqui da onde eu já tinha costurado a primeira vez. Agora eu vou virar aqui ó, pro lado do direito, vou ajeitar tudo lá embaixo e vou passar um pesponto aqui próximo do meu zíper. Lembra que aqui eu cortei um pouquinho maior o meu tecido de forro? Agora eu vou ali pra minha mesa e vou cortar esse pedacinho aqui que sobrou pra acertar essa altura. Agora eu vou dobrar minha peça aqui ó, ao meio e vou encontrar o pique do zíper com o pique do outro lado da peça. E eu vou repetir o mesmo processo. Eu vou fixar primeiro o meu zíper aqui, aí depois eu vou dobrar o forro por cima, vou alinhar ali no topo
e passo a costura para prender o forro. A parte de pespontar que vai ser um pouquinho diferente, porque como esse nosso zíper ele tá todo preso, a gente vai precisar pespontar por dentro da peça. Então acho que vai ficar um pouquinho ruim de mostrar, não sei se eu vou conseguir mostrar tudo, mas eu basicamente vou ter que abrir a peça aqui e passar a costura por dentro dela. Gente, aqui na câmera eu acho que eu não vou conseguir mostrar, vai ficar só aparecendo a parte do forro aqui pra vocês. Mas o que eu vou fazer vai ser puxar aqui a minha peça, ó, até dentro da máquina. Aí eu vou encaixar onde eu vou fazer o meu pesponto e eu vou amassando a minha peça pra liberar o espaço aqui pra costurar. Então pra fazer isso, ó, eu joguei o tecido de forro aqui pra ele ficar junto com a parte principal e aí eu vou fazendo o pesponto. Agora eu vou passar uma costura aqui no contorno todo para unir tecido principal e forro e eu vou cortar essas rebarbinhas aqui do meu forro que sobraram. Gente, agora com a minha peça aqui virada do lado direito, eu vou começar a costurar o meu viés, que já vai servir pra gente fazer o acabamento da nossa peça. Aqui eu tô utilizando viés de tecido, mas pode usar o viés pronto que vai dar o mesmo efeito. Como sempre, eu costuro ele primeiro bem na beiradinha e aí depois quando eu for unir as partes, que daí eu costuro ele com a margem certa. E é só eu ir passando ele aqui por dentro, que eu acho que fica bem mais fácil de costurar agora do que a gente costurar depois que já tiver encaixada a lateral aqui. Bom, gente, então aqui a gente costurou a parte principal e as laterais, agora a gente vai precisar unir essas três partes. E aqui, se você tivesse aumentado a sua peça, ela ficaria mais larga aqui na parte do zíper. E eu esqueci de comentar antes, mas esse acabamentinho que eu fiz aqui no zíper, a gente sempre vai contar 3 centímetros a menos do que essa largura aqui do topo. Então, por exemplo, o meu tinha 25 centímetros, aí eu fui lá e cortei o meu zíper com 22. Então, se você fizer com 30 centímetros, você vai cortar o zíper com 27 para poder fazer os acabamentos e ele encaixar bonitinho depois na sua peça. E esse tamanho de peça, ele ficou bem legal para fazer uma bolsa também. Então, se você quiser transformar essa peça numa bolsinha, você consegue. E aí o que eu vou falar para você fazer é colocar uma alça aqui, ó. Por exemplo, a gente pode costurar uma alça dobrada e na ponta dessa alça aqui colocar uma argola D, porque a gente consegue pendurar a alça com um mosquetão ou alguma coisa assim. Dá super certo também, vai ficar legal, mas como a minha aqui é uma necessaire, eu vou colocar só a alcinha pra levar na mão aqui pela lateral. Aí o que eu fiz? Eu marquei os piques aqui nessa minha parte redonda, nessa daqui eu marquei uma vez só, que vai ser o que eu vou encontrar a parte do meio aqui de baixo e o zíper. E nessa daqui eu marquei 4 vezes, então eu dobrei primeiro, marquei um pique, aí depois eu encontrei esses 2 piques e marquei o outro. Porque eu vou posicionar a minha alça. Então, num desses piques, ó, eu vou colocar a minha alcinha e os outros 2 eu vou encontrar na lateral. Prendi aqui a alça, depois se quiser dá pra colocar um rebite aqui pra prender ela, pra ficar mais bonitinha. E eu também marquei, então, aqueles piques. Pra fazer isso, ó, eu dobrei aqui no lado do zíper, fiz um pique em cima e um pique embaixo. Agora, eu vou pegar aquela partezinha redonda, vou colocar primeiro em cada pique aqui, e aí eu vou distribuindo aqui no contorno todo da minha peça, como a gente sempre faz quando vai montar peça com fole. Prontinho, gente, ó, prendi aqui a base toda, pelas medidas que eu passei é pra bater certinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou costurar na minha máquina desse jeito aqui, ó, eu gosto de amacetar a peça pela parte de cima e costurar ela
redondinha assim. E aí, o meu viés, ele não tem aquela marcação da dobra que normalmente tem, porque esse viés aqui eu fiz de tecido. Mas se você estiver usando o viés pronto, você vai costurar em cima daquela dobra. Se você estiver usando o viés de tecido, que nem eu tô usando aqui, usa a margem do calcador. A da minha máquina industrial é de 0,5 centímetro e ele bate certinho. Agora, para rebater esse viés, eu vou ter que dar uma dobradinha nele por aqui. E eu vou prendendo com grampos aqui primeiro, para deixar tudo ajeitado, e aí eu rebato. Gente, agora do outro lado aqui da minha peça, eu vou repetir exatamente o mesmo processo. Costuro aqui primeiro pra juntar as duas partes, aí em seguida rebato meu viés. Bom, gente, esse é o resultado final da nossa peça. Eu gostei muito, achei que ela ficou bem fofa. Aqui, o meu projeto, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu fiz com 50 centímetros e meio aqui pra circular minha peça. Mas eu vou colocar na apostila de moldes pra fazer com 50 centímetros, que eu sinto que vai encaixar melhor. Eu gosto quando fica mais apertadinho. Então aí você vai ver como que você gosta de costurar a sua peça. Eu gosto quando essa parte aqui, onde eu vou grudar os espelhos, fica mais justa, porque eu senti que ele deu uma enrugadinha, bem pouquinho aqui na lateral, mas a gente tirando esse 0,5 centímetro que eu tinha deixado de sobra, já vai ajustar melhor. Então no projeto, na apostila, eu vou deixar com essa observação, tá bom? Mas se você gosta de ter mais folga ali pra trabalhar, pode fazer com 50 centímetros e meio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, que toda semana tem um passo a passo novo. E já deixa um like também e me conta aqui nos comentários o que você achou dessa peça. Tchau e até a próxima!